que a feliz eternidade começasse, e passados para sempre desta vida as tristezas, infelizmente veremos anular. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar, que louvor, glória, que beleza não veremos adorar. Mas a paz ressoarem pela cola da sempre, anunciando então o ano jubilar. Quando o hino da vitória nós cantamos em princípio, e beleza não veremos adorar. Que prazer, que glória, quando Cristo envia os salvos seus buscar, que louvor, glória, que beleza não veremos adorar. Amém. Como será feliz ouvir Jesus chamando o nosso nome nesse grande dia. Agora eu convido o irmão Wallace que fará uma oração. Irmão Wallace, está por aqui? Estou sim, Yasmine. Pronto. Nós te convidamos para fazer uma oração. Pronto, vamos orar então. Fechamos nossos olhos para falarmos com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, bendito Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado mais uma oportunidade de vida neste dia. Queremos te pedir, meu Deus, que esse culto seja uma bênção para todos nós e que possamos, meu Deus, a cada dia lembrar de que em meio a essa pandemia, meu Deus, a vitória ao teu lado sempre será certa. Dá-nos a tua paz, abençoa esse culto. O pastor Murilo venha trazer palavras de conforto ao nosso coração, diretamente dos céus. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus, meu Deus. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos ter agora, Amém. A música especial pela Tayane, lá da igreja de São Pedro I. Boa noite. Boa noite. Tayane mudou a voz. Nossa, hoje está tão solene. Gente, Tayane ficou com a voz diferente, mas eu quero convidar nessa noite a nossa amiga Mailane Dantas para poder estar louvando o nome do nosso Deus. Mailane, que Deus lhe abençoe. Você está por aí? Tá. Pronto, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. A cada dia e agora neste momento, então, elevarmos, né, o nosso coração a Deus. E essa música é uma súplica, que possamos ouvir a voz de Deus. Amém. Preciso te ouvir, Senhor, preciso te escutar, preciso discernir o teu querer em mim. Não sei se a voz que eu ouço procede do Senhor, não sei se o que sinto vem de ti para mim. Quando a tua voz eu escutar, eu novo caminho vou seguir. Mas em minha mente
resposta vem de ti, ou contra ti está. Preciso te ouvir, meu Deus. Não sei se é pedir muito aos ouvidos teus, mas posso compreender que o problema para escutar a tua voz é todo meu. Espero em ti a graça ter para entender o teu querer. Quando a tua voz eu escutar, eu novo caminho vou seguir. Mas em minha mente eu não sei quem está a falar. Não sei se a resposta vem de ti, ou contra ti está. Preciso te ouvir, meu Deus. Amém. Obrigada, Mai, que Deus Amém. abençoe. Nós queremos convidar agora o pastor Murilo. Ele vai trazer para nós a mensagem do Senhor. O pastor Murilo é o nosso presidente, o pastor-geral da Associação Bahia, que aceitou o convite, Associação Bahia Sul, né? Que aceitou o convite de estar conosco. Imagine o quanto de live, quantidade de reuniões, de participações que ele está tendo nesse período, mas reservou esse tempinho aí para estar conosco. Que Deus o abençoe ricamente. Amém. Amém. Obrigado, pastor Siônio, e obrigado também a todos os irmãos aí da igreja ou do distrito do Fátima, pelo privilégio de estarmos juntos, sem dúvida alguma, nesse período, né, em que estamos, em sua grande maioria, com cultos presenciais suspensos. Nós estamos fazendo muito uso desse recurso, né, e de outros recursos tecnológicos para poder nos comunicarmos, para poder juntos adorarmos a Deus. E eu creio que toda essa situação vai nos ensinar muito e espero em Deus que saiamos dela muito mais fortes do que quando entramos, para a honra e glória do Senhor. Eu estou seguro de que Deus, ele está no controle de todas as nossas vidas. Ele está cuidando de cada um dos seus filhos, ele está cuidando de sua igreja, e eu tenho certeza que, pela graça dele e para a honra e glória dele, nós seremos vitoriosos em toda a nossa jornada. Eu agradeço aí a Mailane pelo lindo louvor que nos trouxe aí no início dessa mensagem, ou desse culto, e quero frustrar um pouquinho aí a oração do irmão Wallace, pedindo que eu leve uma mensagem de conforto. Eu não sei se vou confortá-los mais ou se eu vou incomodá-los mais, viu, Wallace? Eu não sei, mas espero que, de fato, a mensagem ela seja útil para todos. Eu tenho pregado este sermão desde esse período aí da pandemia. Nós temos ouvido muitos pregadores se levantando e começam um sensacionalismo e uma especulação, e pessoas se aproveitam para poder torcer textos do Espírito de profecia e também das Sagradas Escrituras para poder falar
acerca da volta de Jesus. Já existem pregadores, né, por aí afora, dizendo que Jesus Cristo vai voltar daqui a 6 anos, daqui a 5 anos, e a gente vai vendo como as pessoas entram numa instabilidade por conta de toda essa circunstância. Portanto, nada melhor do que vermos na palavra de Deus e também nos escritos deixados, né, pelo Senhor para a sua igreja nos últimos dias, com base no dom profético, para que possamos ordenar, orientar a nossa vida. O tema que nós vamos comentar, sim, eu ia dizendo, por conta desta razão, eu tenho pregado este tema, a maioria dos lugares onde eu tenho ido, eu tenho abordado esse tema. Então, aqui em Itabuna, já preguei no distrito de Santo Antônio, distrito de Califórnia, distrito de São Caetano, Califórnia, não lembro qual foi o outro que eu peguei aqui na cidade de Itabuna sobre esse tema. Então, se você, porventura, me ouviu pregar esse tema em algum outro lugar, não tenho muito o que fazer, mas preciso trabalhar esse tema também com os irmãos aqui do distrito do Fátima, a fim de que todos sejamos edificados pela palavra de Deus, especialmente num contexto como esse em que nós estamos vivendo. O tema, quando sucederão estas coisas, ele está baseado no capítulo 3 do livro Eventos Finais, que eu recomendo que você leia ou releia este capítulo 3 do livro Eventos Finais, que é um livro fantástico e muito oportuno para tudo que nós estamos vivendo nessa época. Mas a base está em Mateus 24. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, aí em Mateus capítulo 24. Tome a sua Bíblia nas mãos. Eu não sei se você tem ela assim, né, de forma física, escrita, ou de forma eletrônica, mas eu queria pedir que você tomasse a sua Bíblia nas mãos. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Esse é um momento em que nós esperamos que o Senhor nos fale através da sua santa palavra. E eu espero que, aonde quer que você esteja, seja qual for a circunstância em que você se encontra neste momento, o meu desejo é que a palavra de Deus possa chegar até o íntimo do seu coração e alcançar e transformar a sua vida pelo poder que há nela, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvidas de que ela é poderosa o suficiente. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração neste momento. Vamos fechar nossos olhos aí onde nós estamos e fazer uma breve oração. Bom Deus, a tua santa palavra está aberta e nós sabemos que dela pode emanar vida e poder para transformar as nossas vidas. E é o que nós precisamos nesta hora. Por isso, que o teu santo e bom Espírito unja os nossos lábios e ouvidos. Abençoe, por favor, Senhor, todos os equipamentos tecnológicos, para que não haja ruído na comunicação que o Senhor quer ter com os seus filhos neste momento. Que onde quer que estejam, sejam alcançados por tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em Mateus capítulo 24, nós temos Jesus Cristo pronunciando o que ficou conhecido como seu sermão profético. E embora muitos de nós sejamos tentados a olhar o capítulo 25 como sendo separado do capítulo 24, toda essa sessão, Mateus capítulo 24 e 25, fazem parte de um só discurso, o sermão profético de Jesus relacionado com os últimos tempos, bem como com a destruição do templo de Jerusalém. Jesus Cristo, ele tinha agora olhado para todo, depois de lamentar sobre Jerusalém, por haver rejeitado a mensagem que Deus havia mandado através de Jesus, através do Messias. Jesus Cristo lamenta sobre Jerusalém no final do capítulo 23, e tendo saído do templo, diz o capítulo 24, verso 1, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. E os discípulos olharam para tudo aquilo e mostraram a suntuosidade do templo, e Jesus Cristo, no capítulo 24, verso 2, disse: vocês estão vendo tudo isso? Eu quero dizer a você que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Que balde de água fria! Que gelo no coração daqueles discípulos ao ouvir esta mensagem.
não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram inquietos com aquilo, ficaram um pouco incomodados, mas eles saíram do templo, havia muitas pessoas ali juntas, e aí eles se separaram. E agora eles estavam num cantinho todo especial, reservadamente no Monte das Oliveiras. Diz o capítulo 24, verso 3, que agora no Monte das Oliveiras, em particular, estava Jesus assentado, e se aproximaram dele os discípulos de maneira reservada, particular, e lhe pediram: quando sucederão estas coisas? Quando sucederão estas coisas? Esta é a pergunta central que os discípulos fazem a Jesus. Quando? E sabe, eu fico imaginando que isso acontece também conosco frequentemente. Quando estamos diante de uma situação difícil, quando nós estamos diante de uma notícia de uma enfermidade grave, quando alguém que nós amamos, ela foi diagnosticada com uma doença em estágio muito avançado, quando nós recebemos a notícia de que perdemos o emprego e nós somos o único sustento para a nossa família, quando perdemos alguém a quem amamos, a pergunta constante diante do nosso coração é: quando? Até quando isso vai durar? Até quando essas coisas vão perdurar? Os discípulos estavam diante de uma notícia aterrorizante para eles. O templo era a centralidade, ou a religião judaica era centralizada no templo. E ora, eles haviam passado por um período, o povo judeu, em que o templo havia sido destruído pelos babilônios. E quando eles puderam reconstruir o templo, eles retornaram à sua vida religiosa centrada no templo. E agora, Jesus Cristo disse: vai chegar um momento em que não vai ficar aqui pedra sobre pedra. É como se o chão dos discípulos saíssem e eles agora ficassem inquietos. E a grande preocupação deles não era nenhuma outra, a não ser quando essas coisas vão acontecer. É exatamente assim que nós ficamos muitas vezes. Nós ficamos sem chão diante de algumas notícias. Ficamos sem chão diante de algumas situações que nos alcançam. Ficamos sem chão quando algumas coisas que nós não esperávamos chegam até nós e nós ficamos então com esta mesma indagação, uma interrogação do tamanho do mundo diante de nossa mente, diante do nosso coração, perguntando para Deus: quando? 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 Os discípulos queriam saber quando é que essas coisas iriam acontecer e que sinal haveria da vinda dele e da consumação do século. Jesus Cristo começa a discorrer no capítulo 24, no seu sermão profético, o princípio das dores, e ele vai dizendo uma série de coisas que vão acontecer no futuro. E, por misericórdia, Jesus mistura dois assuntos importantes: a destruição do templo em Jerusalém, que ocorreria no ano 70 depois de Cristo, e os sinais da sua vinda. E no livro Eventos Finais, capítulo 3, Ellen White diz que Deus, ou Jesus Cristo, ele fez essa mescla de temas, porque se provavelmente ele falasse tudo de maneira clara e aberta, os discípulos não suportariam. Então, por misericórdia deles, ele entrelaça os temas e vai apresentando os sinais da sua vinda escatológica e os sinais da destruição do templo. Portanto, Jesus Cristo discorre no capítulo 24, mas a pergunta dos discípulos continua no ar. Quando sucederão estas coisas? Ainda não foi respondido. A interrogação permanece. Os discípulos continuavam querendo saber quando as coisas iriam suceder. Sabe, Jesus Cristo, ele passa todo o capítulo sem responder à pergunta dos discípulos. Até que ele faz uma outra pergunta. E essa outra pergunta, feita por Jesus, penso eu, só penso eu, que tenha sido intencional por Cristo, porque nos dias de Jesus era muito comum um processo de debate filosófico. Os filósofos gregos, eles discutiam ou debatiam um determinado assunto e eles faziam isso através de perguntas. Perguntas retóricas, perguntas em que o outro era levado à reflexão e o filósofo oponente deveria fazer uma pergunta em cima daquele tema, a fim de que o outro refletisse, fizesse e devolvesse com uma pergunta. Isso era chamado de dialética. Daí vem a palavra diálogo.
A dialética era essa discussão filosófica especialmente fundamentada em perguntas. E qual era o objetivo? Era levar o filósofo oponente a uma reflexão mais aprofundada do tema. Os discípulos perguntaram a Jesus quando. Quando essas coisas aconteceriam? E Jesus, ele faz uma pergunta para que os discípulos retornem ao tema e pensem de maneira um pouco mais aprofundada. Ou seja, Jesus Cristo lança a mão desse recurso filosófico grego para poder forçar os discípulos a olharem na direção certa. Era como se os discípulos estivessem olhando nesta direção, perguntando quando sucederão estas coisas, e Jesus pegasse a cabeça deles e virasse para o outro lado e dissesse: a questão não é quando, existe uma outra questão mais importante, existe um outro ponto mais relevante do que o quando. E ele então faz essa pergunta em Mateus capítulo 24, verso 45. Acompanhe aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 24, verso 45. Jesus Cristo, ele começa a sua pergunta dizendo o quê? Quem? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Quem? A questão que Jesus, ao levantar essa pergunta, coloca diante dos discípulos não é quando. A questão não é o tempo. A questão é quem vai ser o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor confiou os seus bens. Quem vai ser a resposta da pergunta de Cristo? Jesus Cristo diz no verso 46, bem-aventurado, feliz. Essa expressão grega, makarios, significa alguém que está feliz, independente da circunstância. Ela está bem, ela está numa sensação de bem-estar, independente do que está acontecendo à sua volta. Ele diz, bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? Com fidelidade e prudência. Portanto, quando Jesus Cristo fala sobre a volta dele, ele pede para tirarmos os nossos olhos, o nosso foco acerca do tempo e pede para que coloquemos os nossos olhos na nossa condição. Não importa saber quando Jesus voltará, se nós não estivermos preparados para isso. De nada adianta saber quanto tempo levará até a sua volta. De nada adianta saber quando, se eu e você não formos o quem. Então Jesus Cristo, ele confronta os discípulos com essa pergunta, dizendo, a preocupação de vocês não deve estar no quando. E aqui eu queria fazer um parêntese. Por favor, no dia que você ouvir um pregador, em qualquer rede social, em que o foco da sua mensagem esteja nos cálculos, nos decretos, nas assinaturas dos documentos, nas reuniões secretas, em todas as novas ordens mundiais, em tudo o que envolve a questão do tempo, para colocar um sensacionalismo acerca do tempo na volta de Jesus, por favor, ligue o sinal amarelo na sua cabeça, acenda um sinalzinho na sua memória, na sua mente, de que este não foi o discurso de Cristo, esta não foi a nota tônica de Cristo, esta não foi a preocupação de Cristo. Os discípulos queriam saber quando. Jesus Cristo teria todas as condições de colocar isso diante dos discípulos, mas ele disse, olha, a preocupação de vocês não deve ser quando. Vocês não devem ficar aí sendo arrastados e levados por qualquer vento sensacionalista que começa a colocar as circunstâncias, os acontecimentos dos fatos para poder dizer, olha, está perto, faltam poucos anos, faltam poucos dias, faltam poucas semanas. De nada adianta você saber quanto tempo falta. De nada adianta eu saber quanto tempo falta se eu e você não estivermos prontos. Portanto, a questão que Jesus coloca diante dos discípulos é tire os olhos do quando e foque-se no quem. Tire os olhos do tempo e foque na pessoa. Tire os olhos das circunstâncias e foque na essência. Jesus Cristo está dizendo que eu e você precisamos estar prontos. O preparo para a sua volta é o assunto central dos capítulos 24 e 25 de Mateus, neste sermão profético de Jesus Cristo. Interessante é que nesta sessão ele propõe 5 parábolas. Veja, Jesus lançou mão deste recurso das parábolas para ensinar muitas verdades. Histórias do cotidiano
em que ele extraía uma lição central espiritual com um foco muito importante. Ele propôs 5 parábolas nessa sequência, e essas 5 parábolas eu não vou poder estudar com vocês uma a uma nesta noite, mas eu queria deixar com você, como sugestão a leitura do capítulo 24 e 25 de Mateus, para que você possa ver que o foco de Jesus é no preparo para a volta dele. Não importa quanto tempo vai levar, eu e você precisamos estar prontos. E ele disse, feliz é aquele que quando o Senhor voltar, for achado sendo fiel e prudente. 2 características centrais no preparo, fidelidade e prudência. A pergunta é, o que será que Jesus estava querendo falar por prudência nesse contexto? Porque você pode pensar em prudência no contexto, vamos pensar aqui, prudência é você andar dentro dos limites de velocidade estabelecidos por uma placa de trânsito. Prudência é você cuidar bem do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Prudência é você olhar para os 2 lados quando você vai atravessar a rua. Prudência poderiam ser diversas coisas. Mas Jesus não estava falando de qualquer coisa, ele estava falando do preparo para a sua volta. E quando o assunto é preparo para a volta dele, o que é prudência? Então, uma das parábolas que Jesus conta é justamente para poder ensinar a gente o que é ser prudente no que tange ao preparo para a volta de Cristo. Veja só o capítulo 25 de Mateus. Lembre-se que esse é um texto corrido, essa é uma fala corrida de Jesus. Esqueça a separação do capítulo 25 do capítulo 24, porque na fala de Jesus ele não fez nenhuma separação, ele falou corrido, e agora ele vai contar no capítulo 25 uma parábola. Qual é a parábola do capítulo 25? É isso mesmo, você lembra, não é? A parábola das 10 virgens. E ele vai dizer, então o reino dos céus será semelhante a... Esse início foi usado algumas vezes por Jesus, quando ele queria fazer uma comparação de algo do cotidiano dos seus ouvintes para mostrar algo grandioso ou algo espiritual do reino dos céus. E ele disse, o reino dos céus será semelhante a... E ele começa com essa parábola, a parábola das 10 virgens. Ele diz, o reino dos céus vai ser semelhante a isso. 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O que era isso que Jesus estava descrevendo? Uma cena típica de um casamento judaico dos dias de Jesus, onde da casa da noiva normalmente saía um cortejo com as suas amigas, com algumas amigas da noiva, virgens, e que iam em direção, né, a um determinado ponto. O cortejo do noivo vinha de uma outra direção da casa do noivo, e em uma certa altura esses cortejos se encontravam e seguiam para o local onde as bodas aconteceriam, onde a festa de casamento aconteceria. Então Jesus Cristo ele usa essa metáfora, ele usa esta figura dos dias dele para poder mencionar o reino dos céus. Ele vai ser semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e foram para encontrar-se com o noivo. Ora, quando você pensa em lâmpada, pense numa pequena vasilha. Eu não sei como é que você conhece por aqui, mas seria semelhante ao que minha avó chamava de fifó. Você conheceu o fifó? Conheceu ou não? Lembra do fifó? Era uma lamparinazinha assim, nos nossos dias metálica, nos dias de Jesus, de cerâmica, e a gente colocava ali dentro o querosene, tinha um pavio, acendia o pavio, e o querosene alimentava o pavio para que a lâmpada pudesse ficar, a luz pudesse ficar acesa e iluminar o caminho da gente e também a casa. Pois é, essa lâmpada nos dias de Jesus era exatamente isso. Uma pecinha geralmente muito pequena de cerâmica, em que ela tinha um pavio, e dentro desta lâmpada era colocado azeite puro, extra virgem, e ele era colocado ali dentro para que esse azeite pudesse umedecer o pavio e então deixar a lâmpada acesa. Jesus Cristo está dizendo, o reino dos céus vai ser semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. Eu não vou ler toda a parábola, você já conhece, mas, por favor, me diz agora o que acontece. Jesus Cristo separa essas 10 virgens em 2 grupos, não é verdade? Qual era o primeiro grupo?
ele diz que 5 dessas virgens eram o quê? Loucas, nécias, imprudentes. E 5 eram prudentes ou sábias. Veja, Jesus, ele fala de prudência no capítulo 25, logo depois de, no final do capítulo 24, ele dizer que bem-aventurado é o servo a quem o seu Senhor, quando voltar, vai encontrar agindo com fidelidade e prudência. Então, Jesus mesmo se encarrega de dizer o que é prudência no que se refere à volta de Jesus. Você não precisa de ninguém para poder dizer isso, não precisa de nenhuma enciclopédia, não precisa de nenhum dicionário. O próprio Jesus, ele deixou claro na sua santa palavra como é que eu e você precisamos entender o que é que ele disse por prudência no que se refere à sua volta. Ele disse, 5 dessas virgens, elas são loucas e 5 são prudentes. Agora, qual a diferença entre esses 2 grupos de mulheres? Qual a diferença entre esses 2 grupos de virgens? Eu vou fazer uma pergunta, você que está me acompanhando aí pelo YouTube, você que está assistindo também aqui pelo Zoom, você pode colocar no chat aí, você pode responder a pergunta. As 2 tinham lâmpadas, sim ou não? Sim ou não? As 2 tinham lâmpadas? As lamparinas na mão? Sim, as 2 tinham lâmpadas. Perfeito, muito bem. Agora, as 2 tinham azeite na lâmpada? Sim ou não? Opa, sim, a Bíblia diz que as 2 tinham, porque elas acenderam as suas lâmpadas, não é verdade? Vamos para a terceira pergunta. Os 2 grupos cansaram de esperar? Sim ou não? Os 2 grupos cansaram de esperar. A Bíblia diz que tanto uma quanto outra disseram assim, olha, o noivo está demorando. Agora, os 2 grupos dormiram enquanto esperavam? Sim ou não? Vai respondendo aí. Sim, os 2 grupos dormiram. A Bíblia diz aqui, está no capítulo 25, depois você vai ler em casa. Você vai ver que os 2 grupos dormiram. Verso 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Os 2 grupos dormiram. Agora, os 2 grupos acordaram? E aí? A Bíblia diz que quando ouviram um grito, eis aí o noivo saía ao seu encontro, verso 7, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Veja, todas elas tinham lâmpadas, todas elas cansaram de esperar, todas elas dormiram, todas elas acordaram, todas elas acenderam as suas lâmpadas depois de acordarem? Sim, também elas acenderam as suas lâmpadas depois de acordarem. Ora, qual era então a diferença entre as loucas e as prudentes? O que é loucura no que tange ao preparo para a volta de Cristo e o que é prudência no que tange ao preparo de Cristo? A Bíblia vai dizer no capítulo 25, verso 8, que as nécias disseram às prudentes, as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas não estavam apagadas. Elas estavam acesas. E para estar acesa, era necessário ter azeite na lâmpada. Portanto, mesmo as loucas tinham azeite em suas lâmpadas. Qual era a diferença, então? E o que foi que Jesus atribuiu à prudência no que tange ao preparo para a sua volta? As prudentes, diz então o verso 9, as prudentes responderam não, para que não nos falte a nós e a vós outras, vão aos que vendam e comprai. As prudentes, elas tinham reserva de azeite. Elas tinham azeite a mais. E você deve estar se perguntando qual é o significado desta reserva. Você deve estar imaginando que o grande X da questão é a reserva do azeite, mas eu quero lhes direcionar o olhar para uma outra coisa. Quando é que você consegue fazer reserva
de um determinado produto. É quando a vasilha em que você armazena esse produto já está cheia. Esse é o ponto. A lâmpada estava cheia. Não cabia mais azeite na lâmpada. Por isso, elas levaram azeite extra. Querido, escute aqui uma coisa agora em nome de Jesus. Jesus Cristo disse que a grande questão por ocasião da sua volta não era saber quando ele voltaria, mas era esperarmos por ele com prudência e fidelidade. E por prudência, ele quis dizer que eu e você precisamos estar com as lâmpadas tão cheias que não caiba mais azeite nas lâmpadas e precisemos fazer reserva. O destaque aqui é que aquelas lâmpadas estavam cheias. Loucura é esperar a volta de Cristo com um pouco de azeite nas lâmpadas. Loucura é esperar a volta de Cristo tendo um pouquinho de azeite na vida. E você sabe o que significa o azeite aqui, não é verdade? É um símbolo claro e direto, inequívoco do Espírito Santo. E é uma loucura esperar a volta de Cristo tendo um pouquinho de azeite nas nossas lâmpadas. Sabe por quê? Porque com um pouquinho de azeite, o pavio continua aceso. Com um pouquinho de azeite, dá para poder pregar. Com um pouquinho de azeite, dá para poder cantar. Com um pouquinho de azeite, dá para poder fazer programas lindos e maravilhosos na igreja. Com um pouquinho de azeite, dá para poder fazer muita coisa. Que as pessoas vão ver a sua e a minha luz brilhando. Mas isso não nos permitirá estar prontos por ocasião da volta de Cristo. A única coisa que pode nos garantir a segurança de que somos prudentes no que tange ao preparo para a volta dele é estarmos com a nossa vida cheia do Espírito Santo, plenos, completos, e esta é uma condição sine qua non para que estejamos prontos por ocasião da volta de Cristo. A minha e a sua vida, querido irmão, não pode estar com um pouquinho de azeite. A minha e a sua vida não pode estar com azeite suficiente para a gente não sair da igreja. Eu e você não podemos estar com azeite suficiente para poder continuar fazendo as coisas que a gente faz no dia a dia da igreja, preparando os cultos, preparando programações, tocando um departamento, fazendo uma atividade ou outra, para que eu e você sejamos prontos para a volta de Cristo. A minha e a sua vida tem que estar cheia do Espírito Santo. O batismo diário do Espírito Santo precisa ser uma experiência daqueles que estarão prontos por ocasião da volta de Cristo Jesus. Por isso, o Senhor disse que prudência no que tange a sua volta é estar com a vida cheia do Espírito Santo, ao ponto que possa transbordar na vida daqueles que estão à nossa volta em nome de Jesus. Amém? Esse era o diferencial entre as virgens loucas e as virgens prudentes. É loucura esperá-lo apenas com um pouco de azeite na vasilha. Precisamos estar com nossas vasilhas cheias. Mas você deve estar se perguntando, pastor Murilo, e o que eu faço? Como é que eu faço para encher a vasilha? Como é que eu faço para que essa seja uma experiência contínua em minha vida? Veja, eu vou partilhar com você duas coisas apenas. Eu não quero com isso dizer que aqui está a receita, não é? Da fórmula do sucesso, 2 passos para o sucesso. Aqui não está a fórmula mágica, aqui não está a garrafada do sertão, não é isso. Eu só quero lhe dizer que tem 2 coisas que podem nos ajudar a termos esta vida plena, cheia do Espírito Santo em nossa vida. Primeira, estudo diário, contínuo, constante da palavra de Deus. Estudo contínuo e constante da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser o nosso alimento diário. É aqui que Deus vai falar para mim e para você, aonde eu e você precisamos crescer em nossa experiência. É aqui na palavra que Deus vai falar comigo e com você, aonde nós precisamos mudar, aonde nós precisamos corrigir a rota. A palavra de Deus é o meio pelo qual os céus se comunicam conosco. O céu fala conosco através da sua santa palavra. Portanto, eu e você precisamos dia a dia buscar na palavra de Deus a orientação daquilo que Ele espera para cada um de nós. A palavra de Deus é o meio pelo qual o céu norteia nossos passos. E a segunda coisa, eu e você precisamos dedicar tempo à oração. Tempo à oração.
Há muitas pessoas que estão muito ocupadas, não é verdade? Correm bastante para poder assumir todos os compromissos ou para poder cumprir todos os compromissos que assumiram. E tem que sair muito cedo, voltar muito tarde, e as orações são rápidas, breves, e não tem tempo para poder colocarem diante do Senhor as inquietações da alma, as angústias, as preocupações. Não tem tempo para agradecerem a Deus, não tem tempo para poder conversar com Ele. E a vida está muito ocupada, muito cheia, muito atarefada, não é verdade? Mas eu quero lhe dizer uma coisa. O batismo diário do Espírito Santo, ele vem como uma experiência de intimidade com Deus, através da oração e do estudo da palavra. Quando oramos, falamos com Deus acerca das nossas inquietações e necessidades e buscamos na palavra o que Ele quer nos dizer. Eu e você, através dessa intimidade, nós vamos sendo esvaziados de nossos próprios desejos, do nosso próprio eu, e Deus tem a oportunidade de nos encher com teu Espírito, para que cada uma de nossas ações sejam dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Pois bem, vasilhas cheias são fruto de intimidade com o Senhor, através da palavra e da oração. Quando Jesus Cristo disse que era loucura esperar ou esperá-lo voltar apenas com um pouquinho de azeite, o que ele estava dizendo era isso. Não é você fazer uma leitura correndo só para poder cumprir o requisito. Não é você fazer uma leitura breve só para poder aplacar a sua consciência de que você leu a Bíblia hoje e saiu correndo sem nem refletir no que ela lhe disse. Jesus Cristo estava ensinando para a gente que prudência é estar com as vasilhas cheias. E é isso que ele espera de mim e de você, para que estejamos preparados para a volta dele. Amém? Segunda parábola que Jesus propõe para falar sobre o preparo. Ele disse no capítulo 24, verso 45, quem, pois, é o servo fiel e prudente. Sobre prudência, ele contou a parábola das 10 virgens. E sobre fidelidade, ele contou outra parábola, que está aqui na sequência, a partir do verso 14 até o verso 30. Eu não vou ler todo, mais uma vez vai ficar como tarefa de casa, mas você conhece a parábola. É a conhecida e a chamada parábola dos talentos. E aqui nós temos quantos grupos de pessoas representados nessa parábola? Quantos? 2 grupos. Aqui temos 3 pessoas. Um recebeu 1, outro recebeu 2, outro recebeu 5 talentos. Mas essas 3 pessoas, elas se agrupam em 2 grupos distintos. E quando é que esses grupos se distinguem? Não é no momento da entrega ou do recebimento desses talentos. Eles se distinguem na devolução, na prestação de contas. E ele vai dizer no versículo 14, pois será, ele está falando do reino dos céus, que ele começou no versículo 1, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Veja que o assunto aqui, talento, não tem que ver aqui com a habilidade para fazer alguma coisa. Talento aqui era dinheiro. Era dinheiro. O talento era uma moeda corrente da época. Inclusive, não era de baixo valor. Um talento valia 6.000 denários. E o denário era uma diária de trabalho de um soldado romano. Por isso, não era pouca coisa. Então, se você considerar, né, o salário inicial de um soldado, né, eu não sei, o Roberto aí da Igreja do Fátima pode me ajudar melhor, mas me parece, eu andei fazendo as pesquisas, que aquele soldo inicial, sem as GAPs, né, sem as gratificações de atividades policiais, beirava ali para o iniciante cerca de R$3.000 por mês. Então, isso significaria R$100 uma diária. Então, 6.000 talentos eram 6.000 diárias. Perdão, um talento eram 6.000 diárias. Perceba, querido, não era pouco dinheiro. Até o que recebeu pouco, recebeu muito. 6.000 vezes 100 vai dar R$600.000. O que recebeu menos, recebeu uma grande soma para poder administrar.
Agora perceba, quando o Senhor retorna, quando volta o Senhor, diz o verso 19, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Depois de muito tempo. Ele está falando da volta dele, ele está falando do retorno dele, onde o ajuste de contas será feito. E nesse retorno, agora vem a prestação de contas e os dois grupos, ou aquelas três pessoas se distinguem em dois grupos. O primeiro grupo é o que recebera 5 e o que recebera 2 talentos. Porque eles voltam e dizem o seguinte, olha, você me deu 5 e eu estou lhe devolvendo outros 5. 10 talentos. Eu multipliquei aquilo que o Senhor me deu. E ele ouve então do Senhor, muito bem, você é um servo bom e fiel. Entendeu aí? Um servo bom e fiel. Chega o que recebera 2 talentos e entrega para ele. Olha, está aqui os 2 que você me deu e outros 2 que eu multipliquei. Eu multipliquei aquilo que o Senhor me deu. E o Senhor diz, muito bem, está no verso 23, isso aí agora, versos 21 e 23, ele vai dizer isso. Muito bem, você é um servo bom e fiel. Aí chega o que recebera 1 talento e diz assim, Senhor, olha, o talento que o Senhor me entregou, eu guardei direitinho. Eu enterrei ele, está aqui, ó. Botei ele bem guardadinho dentro de um saco, protegido, está limpinho, está brilhando, está aqui. O que o Senhor me deu, eu estou lhe devolvendo. E aí, a Bíblia diz que Jesus Cristo diz que o Senhor, ele vai chamar aquele servo de mau e negligente. O verso 26. Servo mau e negligente. Pergunta, qual a diferença entre fidelidade e negligência quando o assunto é a volta de Cristo? Eu sei que muitos usam esta parábola para poder falar sobre fidelidade, mordomia cristã no que tange a dinheiro. Mas será que Jesus estava falando de dinheiro aqui? Ele usou a metáfora do dinheiro, que eram os talentos, aquela moeda muito valiosa daquela época. Mas lembre-se que toda parábola, ela é uma história do dia a dia para ilustrar uma verdade ainda maior. Então, para o reino dos céus, eu lhe pergunto, seria ouro a moeda corrente do céu? É claro que não, porque as ruas vão ser de ouro lá no céu. Seria então pérolas a moeda do céu? Claro que não, porque as portas da cidade serão uma pérola inteira cada porta. Seriam então pedras preciosas a moeda do céu? É claro que não. O alicerce, o fundamento, o radier da cidade santa vai ser de pedras preciosas. Então, meu querido, entenda uma coisa. Existe algo que Jesus está dizendo que é valioso para o reino dos céus e que precisa ser multiplicado. A pergunta é, qual é a moeda corrente do reino dos céus? Porque o seu servo, o Senhor, quando ele deixou aquela cidade, quando ele deixou aquela terra e foi para uma terra distante, ele confiou os seus bens, a sua riqueza, para os seus servos. E disse para eles, pronto, multiplique o que eu estou dando para vocês. Os servos fiéis foram aqueles que multiplicaram aquilo que receberam do Senhor. A minha pergunta é, qual é a moeda do reino dos céus? Qual é a moeda do reino? Ouro? Não é. Prata? Não é. Pedras preciosas? Seguramente não. Pérolas? Não. Qual é a moeda do reino? Quando Cristo voltar a essa terra, ele vem buscar o que aqui, gente? Ele vem buscar o que aqui? É isso mesmo. Ele vem buscar pessoas. Porque é isso que importa para o reino dos céus. Gente, foi isso que ele nos confiou. Quando o evangelho um dia lhe alcançou e me alcançou, Deus nos deu a oportunidade, o privilégio e o poder de multiplicar esse evangelho na vida de outras pessoas.
Portanto, fidelidade no que tange à volta de Cristo não tem nada que ver diretamente e primariamente com dízimos e ofertas, embora isso possa ser uma aplicação secundária. Mas nesse contexto aqui, o que Jesus está falando é multiplicar o que recebemos do Senhor e que Ele vai vir buscar. O que é que Ele vem buscar? Pessoas. Então escute aqui uma coisa agora em nome de Jesus. Olha aqui nos meus olhos e entenda uma coisa, por favor. Fidelidade no que tange ao preparo para a volta de Cristo é multiplicarmos o número de pessoas no reino dos céus. Você e eu precisamos chegar ao final de um ano e termos pelo menos nos multiplicado em mais uma pessoa, cada um de nós ganhando pelo menos mais uma pessoa para o reino dos céus, multiplicado o reino dos céus na proporção mínima, que é eu me multiplicando em mais um. É o mínimo que nós podemos fazer, é o mínimo que eu e você podemos fazer para que o reino dos céus ele seja multiplicado através de nossos esforços, para que quando o Senhor venha, nós possamos dizer, Senhor, lembra, quando o Senhor me confiou o evangelho, era só eu na minha casa. Agora não tem só eu, tem minha mãe, tem meu pai, tem meu irmão, tem minha irmã. Lembra, Senhor, quando o Senhor me deu o evangelho e eu fui, levei mensagem para o meu amigo, para o meu colega da faculdade, para o meu vizinho, para a minha vizinha, e agora, olha quantas pessoas, em quantas pessoas eu multipliquei aquilo que o Senhor me confiou. E Ele vai olhar para mim, para você, e vai dizer, muito bem, você é um servo bom e fiel. Fidelidade no que tange à volta de Cristo é multiplicar o reino dele através do alcance de pessoas para o seu reino. É isso que Jesus Cristo disse, que seriam marcas daqueles que estariam prontos por ocasião da sua volta. Estas eram as marcas. Portanto, querido, entenda que Deus não te confiou um distrito, uma igreja, um clube de desbravadores, uma associação. Eu não posso chegar depois de um determinado tempo e dizer, Senhor, está aqui, ó, a associação que o Senhor me entregou, eu cuidei dela direitinho e ela está aqui, do mesmo tamanho que o Senhor me entregou. O mesmo tamanho que o Senhor me entregou, eu estou entregando para o Senhor. Não. O Senhor está aqui, ó, o clube de desbravadores, o clube de aventureiros, o Ministério Jovem, o departamento aqui da igreja que o Senhor me entregou, eu estou lhe devolvendo do jeitinho que eu recebi. Cuidei direitinho e está do mesmo jeito. Ele vai dizer para mim e para você, se nós apresentarmos assim, que nós somos servos maus e negligentes. Mas Ele espera que tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos, tudo aquilo que Ele nos confia, seja multiplicado, para que quando Ele venha, possamos apresentar a Ele os resultados daquilo que Ele fez através de mim e de você, para que Ele seja glorificado e nós possamos ouvir dos seus lábios, muito bem, você é um servo bom e fiel. Você é uma serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Entre no gozo, na alegria do seu Senhor. Você deseja ouvir isso do Senhor? Você deseja ouvir isso dos céus? Você deseja ouvir isso dos lábios de Cristo? Eu quero lhe dizer, querido, que quando os discípulos perguntaram para Jesus quando sucederiam estas coisas, a pergunta era totalmente voltada para o tempo. Era totalmente voltada para o quando. E Jesus Cristo disse, esqueçam o quando. A questão não é o quando. A questão é quem. Quem é o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor, quando voltar, vai encontrar agindo assim. O meu desejo é que eu e você sejamos a resposta à pergunta de Jesus. O meu desejo é que eu e você possamos exercer a nossa prudência no preparo para a volta dele, recebendo o batismo diário do Espírito Santo, através do estudo da palavra e da oração, do esvaziamento do eu e da nossa vida cheia e plena do Espírito Santo, para que cada vez mais nós não vivamos, mas Cristo viva em cada um de nós. Plenitude do Espírito Santo na nossa vida. E segunda coisa, que sejamos servos fiéis, multiplicando o reino de Deus aqui nesta terra, fazendo com que o evangelho que um dia nos alcançou possa alcançar outras pessoas e que quando o Senhor venha, nós possamos apresentá-las como fruto
daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos e que foi multiplicado pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério, pela nossa vida. Quando isso acontece, nós não precisamos ficar sendo levados por uma série de correntes, de ventos, de pensamentos, de ideias, de filosofias, de sensacionalistas que ficam pregando uma série de coisas que nunca estiveram no centro da vontade de Cristo, mas que nunca fizeram parte do discurso de Cristo. Mas Jesus Cristo nos diz que eu e você precisamos, pela graça dele, sermos esses servos bons e fiéis, ou fiéis e prudentes, a quem o Senhor, quando voltar, vai nos encontrar fazendo assim. Desta maneira, nós não precisamos nos preocupar quanto tempo falta para que ele volte. Seja hoje, daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 6, daqui a 10, daqui a 100. Se eu e você formos os servos fiéis e prudentes, quando ele voltar, nós ouviremos dos seus lábios: bem-estar, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Entra na alegria do seu Senhor. Deseja você ser este servo, essa serva fiel e prudente? Deseja você tirar os olhos do quando, tirar os olhos da inquietação do tempo e colocar os seus olhos na tua vida, no teu preparo e no preparo da vida de outros que precisam de você para que sejam conduzidos ao reino dos céus? Eu espero que você possa, dia a dia, lembrar-se de que o Senhor virá buscar aqueles que foram fiéis e prudentes. E dessa forma, nós estaremos prontos a qualquer momento para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nós vamos ouvir uma música especial, se eu não estiver enganado. Você pode refletir na letra desta música, você pode meditar na letra deste hino, e logo em seguida, nós faremos uma oração concluindo o culto desta noite. Nós agora vamos cantar um hino do Inário, é o número 141, O Dia Não Sei, que nós todos possamos cantar para completar essa belíssima mensagem, né, que o pastor Murilo passou para a gente. Ok, então vamos cantar, né? Pensei que seria uma música especial, mas vamos cantar essa música. Encher-me de gozo, pois presto virá esse vento glorioso, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, sobre nuvens virá, como os anjos da glória, mas o dia nasceu. Os crentes verão pela Santa Escritura e não nossa eterna aventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia nasceu. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia.
Amém. Nós não sabemos o dia e nem precisamos nos preocupar com isso, porque ele mencionou para nós que a grande questão não era quando ele voltaria. Eu espero em Deus que cada um de nós aqui decida hoje preocupar-se em tirar os olhos do quando e colocar o nosso foco no como deveremos aguardar o Senhor. Que eu e você desenvolvamos a prudência das virgens que estavam prontas para o retorno do noivo, sendo batizados diariamente pelo Espírito Santo de Deus e desenvolvendo essa intimidade através do estudo da palavra e da oração. E que eu e você sejamos os servos fiéis que apresentarão ao Senhor a moeda que Ele nos confiou, multiplicada para o reino dEle. Que muitas pessoas possam, através de mim e de você, serem trazidas para o reino dos céus. E que naquele dia o Senhor diga que nós fomos os servos e servas fiéis e prudentes, a quem o Senhor vai encontrar agindo assim quando voltar. Deus abençoe você grandemente. E que hoje, amanhã e a cada dia de sua vida, você decida ser este servo e esta serva, fiel e prudente, a cada instante em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, Pai nosso, muito obrigado porque a Tua palavra é clara, inequívoca, poderosa e transformadora para colocar diante de nós a certeza de que a nossa inquietação não deve ser com o tempo que falta para a Tua volta, mas sim em como devemos esperá-lo. E o Senhor mencionou que servos fiéis e prudentes seriam os servos felizes, bem-aventurados, que estariam aguardando a sua volta desta maneira e receberiam de tuas mãos as boas-vindas no reino dos céus. Que cada pessoa que me ouve neste momento, Senhor, possa compreender o propósito de Deus para a sua vida e desenvolver uma intimidade tão profunda contigo, de modo que a cada dia mais o eu vá morrendo, para que o Espírito seja vivificado em nós e, sendo batizados diariamente pelo Espírito Santo de Deus, possam viver com prudência no preparo para a volta de Cristo. Que cada pessoa que me ouve neste momento decida multiplicar aquilo que o Senhor lhe confiou, para que sejamos considerados servos fiéis e, quando o Senhor vier, possa olhar para nós e dizer: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Que fidelidade e prudência sejam a marca das nossas vidas todos os dias. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Deus continue abençoando o distrito do Fátima. Pastor Siônio, até breve em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Murilo. Amém. Pastor Murilo vai estar à porta aí da igreja. Indo só clicar na mãozinha aí. Ele vai pegar na sua mão, despedido de cada um de vocês. Muito obrigado a todos que participaram. Nós vamos deixar ainda ligado aqui os irmãos que na saída da igreja quiser conversar um pouco.
e vamos só interromper a transmissão pelo YouTube, tá bom? Então, fique à vontade para ir conversando, se despedindo aí. Vamos encerrar a transmissão pelo YouTube, mas continuamos aqui. Tem sempre aquela conversinha na saída da igreja, né? Então, atualizando aí.